Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA e Negócios com Lousada, aonde você fica sabendo de tudo do universo de inteligência artificial focado em negócio. O nosso foco aqui é te dar insight para você tomar boas decisões, sair na frente, ser mais produtivo, fazer mais negócio e usar a inteligência artificial de um jeito bom, de um jeito legal e não simplesmente como muita gente está usando, que é de brincadeirinha. Você tem que colocar no seu negócio, eu vou te mostrar aqui dia a dia a importância disso. Você que já está acompanhando todos os episódios, já está vendo o quanto que eu já trouxe de ferramenta aqui, o quanto mais produtivo você pode já estar sendo por conta de algo que eu trouxe aqui e o quanto a sua cabeça vai abrindo a cada podcast nosso. Então aqui realmente é feito para te provocar, para tirar da zona de conforto. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é alguns usuários, eles já estão vendo um ChatGPT com controle deslizante de profundidade. Eu vou trazer o que é isso e qual que é a importância deste controle, que logo vai chegar por aqui. Gastos com IA generativa em 2025 atingirão 644 bilhões de dólares. Isso mesmo. A gente está falando aí de mais de 3 trilhões de reais. É muita coisa. É muita coisa. Ou seja, esse é o mercado que tem muito dinheiro injetado. Então, se você pensar, vou falar um pouco mais sobre isso, mas se você pensar a sua cabeça para IA, você tende a se valorizar muito mais, seja no campo pessoal, no sentido de pessoa física, melhorando como um profissional, até você que é empreendedor e coloca isso dentro do seu negócio, vai valer muito mais. O diretor da Thomson Reuters aponta a vantagem dos brasileiros na adoção de IA. A gente vai entender o porquê que ele trouxe isso. Tem algumas coisas ali que eu concordo, outras ali é meio estranho, mas vamos ver a posição dele, que eu acho que é sempre importante a gente trazer pontos de vistas. Empresas apostam em humanização da IA, isso é muito doido, né? Nossa, a humanização da IA é o que vai trazer negócio. Então, é humano, depois robô e depois humanização. Como assim? É fácil de explicar. Os humanos, qual foi a primeira experiência de muita gente com robô? Um chatbot chato, aonde coloque um para tal coisa, coloque dois para tal coisa. E aí, você pergunta uma coisa, escreve algo, e aí o robô, o chatbot, ele fica burro. Ele não consegue entender o contexto, ele não consegue entender nada. E aí que as pessoas tiveram repulsa em relação a robô, a inteligência artificial. Falei, isso não serve para nada. Pô, eu prefiro ligar. Aí lembra? Eu prefiro ligar. Pô, quero falar com um humano, quero falar com um humano. Mas por quê? Porque o chatbot não funcionava. Então criou uma repulsa. Logo, quem conseguir quebrar essa repulsa no sentido de humanizar a IA, para que as pessoas se sintam tranquilas em conversar com uma inteligência artificial que vai entender o contexto, que vai entender emoções, esse é o jogo. Então a gente sai aqui, de um cenário lá embaixo de robô e agora recupere quem conseguir chegar aqui primeiro nessa humanização da sua empresa vai sair muito na frente. E isso se faz com que? Com a gente IA preparado, com a gente IA treinado. Então o IA também é treinado. Você pode pegar uma IA mal educada ou uma IA muito educada e muito aderente ao perfil do seu cliente. E isso aqui vai ser importante também. Eu vou falar aqui que a IA aumenta a atratividade das startups. Isso aqui é importante. Coloque IA no seu negócio. Coloque IA na sua vida. As startups que têm inteligência artificial valem muito mais. Estão crescendo muito mais. Porque é o que o mercado quer, é o que todo mundo quer. A nova Act da Amazon chega para revolucionar. Aqui a gente tem quem? O ChatGPT Operator, Humanos IA da China, que são aquelas plataformas, já trouxe algumas aqui, aonde você deixa o robô trabalhar, ele opera sozinho. Então você dá o comando, robô, vá lá e compra para mim passagem, procura ali hotéis 5 estrelas em tal lugar, e ele vai lá e procura. A Amazon está lançando uma dessa, por enquanto, para desenvolvedores nos Estados Unidos, já é bem limitado ainda, porém, o que eles prometem é que seja muito melhor que os outros. Eu vou falar mais sobre isso também. E, por fim, eu quero trazer para vocês a importância do contexto nas inteligências artificiais. Você vai entender o que é o tal do contexto e por que você tem que ficar de olho nisso, e muita gente entra em IA sem saber disso, e aí não entende porque a IA alucina, porque a IA não perde memória, porque quando você está falando sobre algo na mesma janela, ela esquece por conta dessa janela de contexto. Mas hoje você vai tirar todas as dúvidas que a gente vai se aprofundar sobre isso. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. ChatGPT.
Usuários descobrem novo recurso de controle deslizante para controlar o quanto ele pensa ao lidar com tarefas. Então é o seguinte, a inteligência artificial como um todo, você pode querer uma resposta rápida, porém, ela não vai pensar tanto e ela vai entregar uma pesquisa rápida, então ela não vai pensar, não vai entregar profundidade. Se você precisa de algo complexo, dificilmente a IA vai te entregar em 1 segundo e 2 segundos, tá bom? E aqui que você faz? Pô, eu aceito esperar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos para ter respostas, mas eu quero que ela pense, que ela reflita a resposta, que ela procure mais fontes. Então você vai poder balizar a sua resposta. Ah, para assunto menos complexo, eu quero uma resposta rápida. Para assunto mais complexo, eu quero uma resposta mais devagar, porém mais completa. E é isso que os usuários estão alimentando. Então vamos lá. Os usuários da OpenAI notaram várias atualizações no aplicativo da web. Entre elas, um novo feed de notificações que lista vários anúncios. Clique em uma notificação pode desencadear diferentes ações, como iniciar uma nova conversa com um prompt pré-definido, como conte sobre suas últimas notícias do mundo. Quando a notificação diz novo, pesquise qualquer coisa em planos pagos. Ou seja, algumas atualizações em si, desde das mais tranquilinhas ali, que não vão gerar muito impacto, até essa daqui, que vai ser esse modelo aqui. Esse modelo de você deslizar. E olha que muito doido isso. Outras atualizações incluem mudanças no controle deslizante de raciocínio, que para mim é o principal aqui. Defina por quanto tempo o ChatGPT deve pensar ou escolher um modelo diferente, seja para pensar um pouco, pensar mais, ou se adaptar automaticamente à consulta do usuário. Ou seja, vou dar uma pergunta aqui, a resposta vai depender do ChatGPT, se ele vai achar que é algo que vai demandar mais pesquisa e mais pensamento ou algo muito rápido. Então você pode deixar automático, o ChatGPT se adapta ao prompt, se adapta à sua pergunta, pensar um pouco e pensar muito para análises e pesquisa. E aí você vai poder deslizar. Isso aqui vai ser muito interessante, porque a gente vai conseguir, em até temas menos complexos, mas a gente quer uma resposta mais fundamentada, eu coloco ali para ele pensar mais e ele vai entregar uma resposta melhor. E isso logo, logo deve ser implementado. É uma coisa que a gente já estava esperando, mas não desse jeito, não de um deslizante. A você poder escolher ali os modelos, poder escolher ali a forma de você entender qual que é a resposta para a sua pergunta, qual que é o tipo de comportamento da IA em relação à sua pergunta, e com o deslizante fica isso muito mais fácil. Agora eu quero trazer aqui, Gartner prevê que os gastos mundiais com inteligência artificial generativa atingirão 644 bilhões de dólares em 2025. Os CEOs devem se preparar para o aumento dos gastos com a IA generativa em 2025, alimentado por melhores modelos fundamentais e crescente demanda por produtos de IA. É um aumento de 76,4% em relação a 2024. Então, o que eu falei, pessoal, para quem me acompanha, por que eu estou focando em IA? Por que eu mudei boa parte do modelo de negócio para IA? Porque em 2025 aconteceu algo que não aconteceu em 10, 12 anos. O que evoluiu a IA nesse ano não tinha evoluído em 10 anos, então está sendo um negócio absurdo. E aí, para a gente conseguir estar na frente e entender o quanto que isso impacta o mercado, a gente tem que estar olhando, a gente tem que estar atento. Não à toa, eles estão quase dobrando os gastos em inteligência artificial. A gente pode falar dos investimentos, porque isso volta lá na frente. E as empresas, a gente já traz as empresas chinesas, as empresas americanas, europeias, que estão ali liderando essa corrida da IA, eles gastam muito. Se não gastar, se não evoluir, se não treinar modelo, não investir em data center, fica para trás muito rápido. A gente viu o Apple. A Apple está apanhando muito com IA. E ela é a melhor empresa, por muito tempo, a empresa sinônimo de tecnologia. Sinônimo de sofisticação, de trazer novidade, de inovação. E a gente vê uma empresa que é sinônimo de inovação para todo mundo ficar para trás de inteligência artificial. Por quê? Porque não investiu quando deveria. Agora sim está olhando e investindo. Então imagina, para uma Apple ficar para trás, é porque esse mercado ele está absurdamente caro. E cada vez mais está ficando mais caro. Quer dizer, se eu quero competir com um player desse, eu já tenho que ter um bolso muito cheio. Eu tenho que ter muitos investidores, que senão eu vou ficar para trás muito rápido. E aqui um pouco da onde vão ser esses gastos.
um aumento de 162% em serviços, voltado para a inteligência artificial, software, 93%, dispositivos quase dobrando e servidores, 33%. Então o foco vai ser muito em software e nesses dispositivos aqui, que tem um crescimento muito forte e vai crescendo sem parar, sem parar e sem parar. Essa é a inteligência artificial. Então aqui ele traz um pouco mais detalhes da onde que vão ser esses investimentos, mas a trajetória de crescimento do mercado é fortemente influenciada pela crescente prevalência de dispositivos habilitados para IA, que devem compreender quase todo o mercado de dispositivos de consumo até 2028. Então o que a gente fala é a IA e os componentes por trás da IA. Vai ser muito investimento e é o que eu sempre falo para vocês aqui. Aproveite que para a gente vai ficar barato e a gente tem como colocar muita coisa para rodar, melhorar os nossos processos, melhorar a nossa receita, diminuir o nosso custo, aumentando nossa margem, entregando algo muito melhor para o cliente, criando soluções. Esse é o jogo que está caindo de bandeja para a gente. Como eu falo, pouca gente, ainda é uma bolha quando falar de IA. É uma bolha. Eu faço post sobre IA, eu ainda recebo comentário, nossa, não é inteligência artificial, é burrice artificial. Tem muita gente que ainda não compreendeu o que está acontecendo. E aí você que compreendeu e está aplicando, nossa, você está muito na frente. Então acompanhe aqui todos os episódios para continuar na frente de todo mundo. Agora eu vou trazer aqui, diretor da Thomson Reuters aponta a vantagem dos brasileiros na adoção de IA. Adrian Fognini diz que profissionais do país têm musculatura para se adaptar às mudanças. Então o que ele quer dizer, basicamente, é que a gente está acostumado a ser resiliente. Eu vim de investimentos, e ali é loucura. Economia brasileira é Selic a 2%, Selic a 14%, 15%. Essa é a economia brasileira. Inflação, uma loucura, tudo uma loucura e a gente tem que se adaptar a isso. Tanto é que dentro do mercado financeiro, que é a minha área, os profissionais brasileiros se adaptam a qualquer mercado. Porque o que acontece aqui não acontece em praticamente nenhum lugar. Eu acho que ele trouxe um pouco sobre isso, que é: os profissionais do Brasil estão bem posicionados, têm musculatura para enfrentar o desafio. E aí ele fala, os profissionais do país estão mais acostumados a lidar com contextos de alta complexidade e necessidade de rápida adaptação, habilidades valiosas em momentos de transformação tecnológica. E o que ele traz aqui, que eu acho que ele está sendo um pouco mais razoável, que é o seguinte, daqui 2 anos, por exemplo, o avanço construído ao longo desse tempo será importantíssimo. Quem está experimentando agora IA pode não ter uma grande vantagem competitiva hoje, mas terá daqui a alguns anos. E é aqui que eu não concordo muito. Eu acho que já tem vantagem competitiva sim. Já tem. Principalmente quando a gente fala de uma micro, média empresa que está colocando IA. Já está reduzindo o custo. Já está aumentando receita, proporcionando mais experiência para o cliente. Se você melhora a satisfação do seu cliente, você tende a ter mais retorno. E você, com a IA, você aumenta a satisfação do seu cliente, você melhora a experiência. Então, por isso que eu não concordo aqui. Não tem uma grande vantagem competitiva. Discordo. Não, eu discordo. A vantagem competitiva parte, primeiro, de melhorar a experiência, de você conseguir fazer mais com o mesmo número de colaboradores. Pô, é muita vantagem. Se não tem essa vantagem toda ainda é porque ainda não implementou praticamente nada. Porque tem vantagem sim. E daqui 2 anos, aí sim vai ser uma vantagem ainda maior. Então ele traz, daqui 2 anos a gente vai conseguir enxergar. Não, mas eu enxergo hoje já. E por isso que eu tenho ressalvas. De qualquer forma, ele traz esse ponto de vista que a gente, como brasileiro, se adapta muito bem às mudanças. E IA vai ter uma mudança muito, mas muito importante. Olha só isso. Isso aqui é impacto que eu estou falando. Empresas que apostam na humanização da IA aumentam a retenção de clientes em 30%. Pô, isso é impacto já. A inteligência artificial já deixou de ser um conceito futurista para se tornar uma ferramenta essencial no desenvolvimento de startups. No entanto, a corrida pela inovação muitas vezes ignora um fator determinante para o sucesso de qualquer produto. A experiência do usuário é a conexão humana. A experiência do usuário é um dos fatores mais importantes da IA. Ela não vai tirar a experiência, não vai piorar, ela vai melhorar. Lembra que eu falei, hoje a experiência é um robô, é um chatbot. Essa é a experiência hoje. E é uma experiência péssima. E aí, quando você tira o chatbot e põe uma IA inteligente, você aumenta seu custo, mas você entrega muito mais experiência que vai te trazer um retorno melhor. Esse é o jogo, que é a humanizar. E o que eu falo humanizar a IA? Quando a gente fala de humanizar, eu estou falando muito de um conceito de um espelhamento. Um espelhamento que é
as pessoas se enxergarem quando elas estão conversando com uma IA. Então a IA tem que perceber e saber conversar comigo. E por isso que eu preciso montar IA atrelado ao meu nicho. Por exemplo, vamos supor que eu atenda fisioterapeuta. Vamos supor que eu tenho uma IA que vai conversar com pacientes de um fisioterapeuta. Eu vou ter que criar uma IA que vai compreender esses clientes, esses pacientes. Eu não posso pegar uma IA que fala com clientes que vão investir na bolsa e vou pegar essa mesma IA e entregar para pacientes que vão falar com o fisioterapeuta. Nota que é muito diferente. A linguagem é diferente, o tipo de conversa é diferente. E aí eu preciso conhecer muito bem o meu nicho para saber exatamente como me conectar com esse cliente. Então, por exemplo, eu atendo aqui assessores de investimentos. Então, eu preciso ter uma IA que vai se comunicar muito bem com esses assessores, sabendo quais são as dores deles, qual palavras e termos eles utilizam, qual o momento atual deles, porque senão, se eu colocar qualquer IA, eles não vão se conectar. E por isso tem oportunidade, que a gente fala de verticalização. É você criar agentes IA ou multi-agentes que vão se comunicar diretamente com o seu público-alvo, que pode ser um nicho pequeno, mas que vai dar um retorno muito grande. Porque quem quer se comunicar com todo mundo, não se comunica com ninguém. E por isso que essa humanização vai ser extremamente importante. E ele fala aqui, ó, a verdadeira inovação não é só tecnológica, mas também humana. A IA precisa entender emoções, adaptar respostas e gerar interações mais próximas da experiência real com o profissional. Essa conexão é o que transforma a tecnologia promissora em algo que realmente impacta vidas, e aqui eu concordo muito. E ele fala aqui da implementação de uma IA focada ali em relacionamento. Logo no primeiro mês após a implantação da IA, alcançamos um crescimento impressionante de 280% na captação de pacientes para nossas linhas de cuidado. Isso não é impacto? Claro que é impacto, mas tem que saber usar. E aqui no meu canal você vai aprender a usar todos os dias. Todo dia tem conteúdo para você. Vamos lá agora, continuando. Inteligência artificial aumenta a atratividade de startups nos fundos. Isso aqui é o que eu falo todo dia, literalmente todo dia eu estou falando sobre isso. O uso da IA deve estar no centro da estratégia de startups que queiram atrair fundos de investimentos. Então, se você está pensando em criar um negócio, pense como você vai ter IA no seu negócio para você ter um equity maior. Em um momento em que o cenário macroeconômico com altas taxas de juros é mais que desafiador, a captação de recursos não tem sido uma tarefa fácil. Porém, quando se fala de IA, aí tem muito negócio. São as grandes apostas. A IA tem sido vista como uma possível força de compensação e equilíbrio para a economia global. Então a gente está desequilibrando em outras áreas, mas a IA tende a puxar todo mundo para cima, por conta do que ela pode entregar de produtividade, melhorar as empresas. Eu falo aqui no Brasil, por exemplo, que a gente como um empreendedor, então um empreendedor no Brasil, ele tem muito custo. E aí fala, não, mas é o imposto. Não, o imposto é o de menos. Tem imposto, mas é o de menos. Tem um custo aqui de você manter um colaborador que é diferente do custo lá fora. E além disso, além de você manter o custo do colaborador, você corre um risco de um processo, porque a gente sabe que a parte processual, a parte jurídica no Brasil é diferente do mundo. Tanto é que o maior número de advogados do mundo está aqui. A gente sabe que tem sindicatos que vão provocar para que o colaborador se volte contra a empresa. Então nota que essas coisas e muito mais tiram margem de uma empresa. Tanto é que 90% das empresas quebram, das startups quebram até os 5 anos por conta disso. Que é difícil você manter. Então a IA veio para equilibrar mais esse jogo. Para que eu consiga escalar, aumentar minha margem e conseguir ter receita, conseguir se manter no jogo. E isso vai ser importantíssimo. Olha só. Na prática, startups baseadas em IA têm se mostrado mais ágeis que grandes corporações, desenvolvendo soluções para nichos específicos e otimizando o processo em diversas áreas. Então é isso que eu falo. A IA ela veio para democratizar, para que a gente que tem uma empresa menor, que tem uma empresa média, consiga ser mais rápido e muito mais rápido que corporações. Tanto é que muitas corporações elas não estão montando estruturas próprias, estão comprando pequenas empresas que investiram e criaram algo. É uma tendência a acontecer isso por conta dessa velocidade. E aqui fala,
80% das startups brasileiras já utilizam IA, seja para automação de processos ou para gerar insights de negócio, sendo edtechs, fintechs, empresas de economia verde e de agricultura as que mais adotam a tecnologia. Então, olha só, se você usa o GPT para insight de negócio, ou usa aqui meu podcast para insight de negócio, já está dentro do ambiente de IA. Mas tem como avançar muito mais. Agora eu quero falar da Amazon, que revelou a nova Act, que faz ações dentro do navegador para você, que é como se fosse o ChatGPT Operator. A Amazon apresentou nesta segunda-feira, dia 31 de março, então notícia fresquinha, a inteligência artificial multimodal da empresa, a ferramenta Amazon Nova Act, um novo agente de IA que é capaz de realizar tarefas automatizadas dentro de um navegador e sem acompanhamento humano. E aqui que está o negócio, que eles estão prometendo muito, hein? Com configurações personalizadas, esse tipo de serviço é capaz de fazer ações como agendar reuniões, reservar ingressos, preencher formulários online ou pedir comida via delivery, entre outras atividades. Agora, a Amazon alega ter conseguido uma precisão de acerto de mais de 90% em várias das avaliações internas, um resultado superior a rivais também já apresentados. Ou seja, está prometendo muito. A gente já consegue usar? Como eu falei, não. Por enquanto está bem limitado. Eles liberam um kit para desenvolvedores e para usuários dos Estados Unidos. Então, até o momento, o experimento é limitado para os usuários dos Estados Unidos, mas a gente aguarda chegar isso aqui no Brasil. A Amazon Nova Act, por enquanto, é apenas um kit de desenvolvimento, o SDK que a gente fala, ou seja, um conjunto de parâmetros e ferramentas para desenvolvedores. Então, com códigos, eu posso testar essa inteligência artificial. Por enquanto não está disponível para o público em geral, mas pelas promessas, vamos ver como que isso vai ser entregue para nós. Aqui, o Chatbot Arena gosta de trazer sempre atualizações. A gente vê o Gemini 2.5 na frente e continua muito forte. Mesmo aumentando o número de votos, passou de 3 mil para 5 mil, continua se mantendo bem. E aqui, eu quero trazer algo sobre a própria Gemini. Vamos falar de janela de contexto. O que é janela de contexto, Fábio? E por que isso aqui é tão importante para você entender o que é uma inteligência artificial? Aqui eu estou no ChatGPT 4.5. Imagina você abre uma janela. Quando você abre uma janela, você vai começar a conversar com a inteligência artificial. E aí você vai gerar os prompts, que é a sua pergunta e a IA vai ter a resposta. Então eu vou lá no ChatGPT e pergunto, qual é a capital do Brasil? E ele vai ter a resposta. Isso vai gerar um número de tokens. Então, cada prompt gera tokens. E cada conversa tem um número de tokens que ele consegue ter de memória. Então, não adianta eu pegar uma janela e ficar conversando eternamente com a IA e achar que ele vai lembrar de tudo. Não vai. E por isso que muita gente que usa a mesma janela, às vezes fala, caramba, mas como? Mas eu coloquei para você lá em cima que era isso. Porque você está falando sobre A e tal, e aí depois você muda para B, na mesma janela, aí você fica conversando, aí depois você pergunta algo sobre A. Ué, mas eu te falei lá em cima. Não, porque ela esquece. Porque se ela atinge o número de tokens ali, ela tem a memória resetada a partir daquele momento. Vou te dar um exemplo aqui. O ChatGPT, ele utiliza 128 mil tokens. O ChatGPT 4o, o 4o. 128 mil tokens, que dá em torno de 300 páginas. Então, pega uma página ali A4, por exemplo, e aí você começa a interagir. Chegou na página 300, a partir do momento que você fizer a página 301, ela esquece a número 1, e assim vai. Então ela vai esquecendo lá atrás, que foi conversado lá atrás. Então se você pergunta sobre o passado, ela não vai lembrar. E 300 páginas vai rapidinho. Se você fizer uma pergunta sobre um livro, algum resumo, ele vai te trazer ali 5, 10 páginas de resposta muitas vezes. Você quer estudar um livro, eu sei que muita gente vai lá e coloca um e-book para estudar, também vai muito rápido. Então você precisa entender o contexto da IA. Como que você vai fazer para você colocar mais informações usando menos tokens para que ele lembre mais o contexto. É assim que utiliza. E aí que vem a disrupção que eu falei da Gemini. Então o Gemini 2.5, que foi esse que eu mostrei para vocês, está em número 1 em batalha, ele tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. E aqui fala que em breve serão 2 milhões. Isso dá em torno de 2.500 páginas. Então você consegue, dentro de um Gemini 2.5, você coloca um livro lá e você conversa sobre o livro que a IA vai lembrar a todo momento. Esse é um diferencial do Google que eu acho importante. O Google veio para arrebentar.
Ele estava para trás nesse mercado, mas quando veio com os 2 pés no peito, falou, aqui é Google. E lançou o Gemini 2.5. E vai lembrar que eles já tinham o Gemini 2.0 que tinha 2 milhões de tokens. Então o Google sempre se preocupou com janela de contexto. Por exemplo, estou montando um site, estou montando aqui um agente A, estou montando algo. Se eu fizer pelo Google, ele vai lembrar de toda a conversa. Então eu posso montar o projeto e ir conversando com ele que ele vai lembrar do projeto. Agora, se eu começo um projeto pelo ChatGPT, pode ser que no meio ele esqueça. E eu tenho que ficar relembrando. E aí eu não sei o que ele lembra, o que ele não lembra. Então, olha a importância de análise de contexto. O Grok 3, ele pode chegar a 1 milhão de tokens. Mas o que a gente vê é que ele está trabalhando muito com 128 mil tokens também. Mas ele tem capacidade de chegar a 1 milhão de tokens, que são 2.000 páginas. Dá para você conversar bastante. O DeepSeek, 128 mil tokens, que é IA 100% gratuita, 300 páginas. E o que eu vejo aqui também, outra é a Cloud 3.7, que estão ali 128 a 200 mil tokens, tá? Tem algumas divergências aqui, mas chega a 200 mil tokens. Então, o Cloud, por exemplo, eu gosto bastante pensando em codificação, porque ele me passa bons códigos. Porém, é uma janela curta se eu estou fazendo códigos. Então, você vai ver que você vai conversar pouco tempo com ela, ela já vai bugar. Ela já vai, estourou o seu tempo, estourou o momento, porque ela tem uma janela curta. E ela vai te avisando, ó, o nível de memória está acabando, cria uma nova conversa, cria uma nova janela. Então você não pode, se você entrar num projeto, você precisa entender, caramba, quantos tokens em média eu vou utilizar numa conversa como essa. Porque senão você vai estar no meio de um projeto e a IA vai esquecer do início do seu projeto onde tinha todas as informações. E aí você perde tudo. Ou então, você tem que pensar em relembrar. Por isso tem que ter estratégia. Se você não sabe disso que eu estou falando agora, você não vai ter estratégia. Você vai ficar falando. Agora, se você sabe disso, de estratégia, você fala, opa, deixa eu voltar aqui com a primeira parte, que é o contexto geral, e trazer novamente. Para ele saber do que ele está falando. Tá bom? Então, essa parte de contexto, ela é fundamental. Você quer entender de inteligência artificial, que eu vejo que muita gente quer conversar com o ChatGPT, mas nem sabe o que é janela de contexto. Não tem como saber mesmo, ninguém fala sobre isso. Mas agora você sabe, e aí você vai conseguir estudar melhor, fazer muito mais coisas com a IA de fato. E acredito que agora eu te convenci bastante a utilizar bem o Gemini, que é uma IA que eu estou gostando bastante. Estou fazendo bastante coisa pelo Gemini 2.5, que é esse novo. E eu tenho certeza que vai te ajudar também, principalmente se você tem contextos longos, que é o meu caso. Eu gosto de entrar em um assunto e conversar bastante sobre esse assunto, até para poder extrair conteúdos, para poder aprender de fato sobre aquilo. Então eu gosto muito do Gemini por isso. Então por isso as outras não servem? Pelo contrário, uso bastante a GPT 4.5 novo, uso o Grok, uso o Cloud muito. Para mim é o melhor quando se fala de códigos, só que eu tenho que saber utilizar para poder extrair o máximo de cada inteligência artificial, certo? E com isso, a gente finaliza o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você aprenda muito aqui nas nossas conversas, porque eu tenho certeza que isso vai te levar para um próximo patamar e você vai tomar melhores decisões. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada, ativa as notificações e curte o vídeo, que é importante. Eu tô vendo poucas curtidas, então coloca curtida aqui no vídeo, que é muito importante para que esse canal chegue a muito mais pessoas. No Spotify, já estamos entre os 13 primeiros e subindo. Então, o Spotify é o podcast que mais cresce. Logo, logo a gente vai ser top 10 de tecnologia no Brasil. Conto demais com vocês, conto demais com o seu compartilhamento. Comenta aqui o que você está achando nos episódios e te vejo no próximo episódio do nosso podcast IA e Negócio com Lousada. Até mais. Tchau, tchau!